Good evening, Joseph. We have 43 points to check here. First, create a report. Okay, you have created reports. No, you have not created reports. Projects in project file. 005, 005 here, version 100. So you create your own projects. As soon as we open it, we see your Gantt, but we have to hide it because there is no reason for a Gantt shot here. Second set, okay, the project properties, you have to find the data dates, not the data dates, but the dates you are going to start. I mean, data date should be schedules start. Target finish not necessary, and you made some notes here that's required for identification. Okay, code and version. Your version should be hundreds. A baseline version is not our goal here, but in the future, baseline version will be the last version you have in your planning process. Okay, additional logbook depth, I would like you to set for 10,000. 10,000 is better than 1,000. Okay. Prepare the list of projects. Okay. According to our picture, we have floor 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Floor 5. The floor number 5 is mixed with floor number 6 because on the 50th floor we have I'm trying to draw it here. In the 5th floor we have no in the 5th floor we have not a block. We have the continuity of a block. I mean, you should use 60th floor to make clear that on the 5th there is not really a floor, but on the 6th we have the block type H. Instead of using block type G or something like that, you could use the name of it. Roof, double window block, or one window block, something like that. We do not, okay, double window, you made it here, notes. I think you should use, to be more clear, or to be clearer, the door, double window, arc door. Okay, another thing, you made a layout called mode 001, and we do not know what this 001 means. I think it should be named as WBS by work location. To rename it or to change the name of the layouts, you come here and edit the information. Okay, and back to the structure, you see WBS by work location. There in the future would be another one. We must find the 005 risk classification by responsible. Okay, WBS by work location, it's really clear for anybody, but WBS 001 just it didn't mean that doesn't make sense. Include this layout. Okay. Oh, okay. Code, WBS code, codes, WBS code, name, notes here. Feed it in the file document folder. Block volume. What is block volume here? Responsible and risk. Responsible, risk, option, manager. Responsible is different from manager because responsible is just responsible for the work in the site. Manager is the one who is to take responsibility and to report everything happens during the process of information.
project development information. Okay, the layout is here. The layout here, the columns are here. Block, there is a block here, but where is the unit of the block? Block, volume, where is the units of the block volume? Means square, cubic meters, somewhere here. Anyway, this is user fields. Risk option is another user field. Responsible, different from manager, is another user field. Okay, you reach the goal. Create responsible fields, since okay, fill, also create fields, fill all available information, turn okay, clear, identify fields. Okay, part 1 was checked. Part 2, registering users. Review, group work, users, control pressed. We can see the two tables at the same times. Okay. You have to make some general functions and some specific creators, specific persons here. And the name is director, client, and 10 users. Okay. Daniel, Jonathan, Lucy. Daniel, Jonathan, Lucy. Okay. Responsible. So there are access rights. View, group work, access rights, control presses to open and simultaneously more than one window. Administration access rights. Where is show column, identifier, access rights name, codes, here. Access right codes, names, codes. I want to see the code, yes. Admin is allowed to do everything, edit and to read and to change things. But the other ones, client, users, responsible, just responsible, cost components, the responsible has the full rights or just to view. Materials just to view, because they are responsible just in the name. They were not responsible for changing or adjusting certain things. The manager will be responsible for that. But they are just responsible. I mean, Jonathan, Daniel, material set, view only. Try to think about that instead of allowing them to do everything with full rights, just to make them more limited material responsible users. General access responsible had more access, probably. They have lesser access than the users. Cost component, edit. I think we have a misunderstanding here. Responsibles is the idea of just being the one who is responsible in the site, not the one that is responsible for managing the information in the project database. Material, okay, you got the idea. Edit existing rows only, not creating new ones. Okay, you have to look for a governance information about how to deal with users, the client read-only access, costs read-only. I think he could not see anything. I mean, hide editing, hide everything. Okay, I think our client should not see anything to hide cost, materials. Okay, you can see materials, just view material set resource, not to hide it, but weeks, users. Yes, okay, you got the idea. For clients, and admin, of course, has full rights for all database, all tables, and all information. Okay, you got the idea. Adjust access rights, register 6 main users, set direct. Okay, I'm not going to check the passwords, but I think you fixed some passwords here. Passwords. Where is it? Users.
Why don't the split moves? It's not moving. Okay. Passwords, send notifications. If you set yes when you take your projects and say send notification, all the information that is going to happen, all the status of activity status will be sent to users. Send notifications, okay, yes or no. But how will you send this message? Double click, clients. I will send the information to our client by their email address or by a inbox folder in our intranet to show it to him, to them, to the clients, or to make a remote connection and drop the files in the internet folder connection in order they will be able to see this information. The idea is to allow you send or not send information, previous information to our clients or to our admins or to our responsibles. Okay, you may not see this setting, but now you know that's possible. Settings, okay, field let's define across camp cannot director full or director full administration, director full, okay, full administration. Clients, okay, we had some errors here. I think yes, read only, yes, you got the information from handbook. Okay, part 3 from 4 parts. Classify deliverables according to work. Okay, to classify, you had to make or to produce a layout where 2 new user fields, code resp, code row, text, this text with no pre-value or with no formula, and operational risk values predefined, low risk, medium risk, high risk. In part 3, we were expecting to find it. Define and assign responsible for each part of the WBS. Enumerable, sorts, additional, data, So it is possible for us now to double click and to choose from a drop-down list instead of writing low risk with capital letters or not capital letters, or with numbers and no numbers. So now they were classified, and the most important, you are classifying the smallest parts. You are not classifying everything, but just the small parts, because these small parts will be able to produce the complete work of the complete project's work. Instead of classifying every line, you just have to classify and to make the responsible. Your coffee ama, probably the names that you are familiar with, these names are not familiar to me. Okay, part 3 is the step you have to process the classification of each block, and you have produced a specific layout for this. But imagine modes 001 and mode 005. This WBS and risk and responsible should have a name, obeying, I think, the same role we have for the other layouts. I'm not sure if it's clear in our handbook, but I think it should have a mode 002. Process modes. I don't think it's clear in handbook, but okay, you made a specific layout to help people to classify. And after classifying, you can show the same work, the same blocks that assemble the whole building. You can show the same blocks under another classification, not by production, but by risk classification.
level 1, level 2, low, medium, and height. But there is no classification for urbanization and for the indirect work from our projects. How would you present just the risks of these blocks? How would you present the risks and responsibles just for the blocks that you are interested in? How would you eliminate or hide these blocks or work package? No, but just structure that is not being used in our classification layouts. Would you use a filter? Would you classify final, during, and initial? Would you classify urbanization? Let's back to classification modes. Gardening. Gardening is the smallest package here. This is the smallest from floor 5. But there is no package under gardening. So we could give ABENA the responsibility for this package, and we would classify that it's a low risk package. I think there is no work risk when you work with gardening, besides other kind of work. And initial is a block, during is a block, final is a block. Someone must be responsible for this work here. They are the smallest parts from this deliverable. As they are the smallest parts, they are so important as these smallest parts. They are not blue, but they are the smallest one. So I think we have to find Joseph as the responsible for the administration, and as they are the smallest parts, I will classify, just for fun, they have low risk. These are the smallest parts from floor 1. And these are the smallest parts from this deliverable. So you are classifying, identifying the smallest parts, the smallest work parts or work package. So when you go to mode 5, oh, it's not classified here because you have to go to project WBS and you have to update by fields, because you have reclassified. So okay, switch to level 1 projects, level 2 things with low risk, things with medium risk and high risk. In low risks now we have Yon, Coffee, Ama, low risk Joseph, because projects, WBS, updates, and I think short group names, I think, I'm not sure. There's a way to separate here. Project, WBS, update phase name. I will mark the 2 phase names here to make it beautiful. Okay, at low risk, Your, Coffee, Yama, and Joseph, because he has responsibilities for the indirect work. And I classified it as low risk. And ABENA, gardening, has low risk too. And the other ones are classified by risk and responsible. Risk classification / responsible. If you change the view to diagram WBS charts, you understand a bit better. Remember, we have to work to produce our projects. And we have one in the main
in the main structure. I mean, we have to do these three indirect work packages. The lowest level is the work to be done and controlled. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, and 21. We have 21 work packages to deal in the structure regarding production, also in the structure focusing in risks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. The same work package, because the work to be done is assembled by these 21 work package. Regardless the structure you establish. Of course, they are not blue here, but they are the lowest parts of the structure. Okay, part 3, you have finished. Reclassify all products under nuclear. Okay, we have done this by production and by risk. Remember, if you change the classification, if you change the information, you must refresh your structure. Main structure is not necessary because it's the main structure, but when you have other structures, you have to update it to force the structure change into the new reality. Let's see, okay. Consider the risk levels, consider created, okay. The name, modes, okay, responsibility. It's not the same name in the handbook, but of course, it's understood. WBS, codes, name, and where are the other fields? It should be expected to find here notes and document folder, responsible risks. Okay, I don't think it's necessary to repeat. Okay, here. I had a mistake. I committed a mistake. The notes should be here. Notes, reference, and other things. Codes. You were very lucky to make such a good code for the work package here. Okay, I think you finish all the 4 phases, but I did not see the volume and the units. Manage block volume, responsible. I do think there was a unit. I'm not sure. I should see in the handbook a new user field called unit block, something like that. That should be considered cubic meter. Is it text? Text, unit block, addition, okay. Cubic meter. Control C, Control V. Control V. I think they are cubic meters, according to the table I fixed in the attachment of the lesson or unit 1. Please check it. And gardening, I think it's square meters. Initial, during, and final, I expect it would be percent. Or, yes, percent. How much from the initial work you have done? We have done, according to our work and measure, we will have done 50%. Nothing about direct work. And then 70%. And the volume should be, 100%. Okay? Gardening, 450 meters. Okay. What is initial? What is during? What is final? The notes would explain it to us, but there is no information here. And what about gardening?
try to fill this with some information, some academic, didactical information. Okay, Mamani? Oh, Mamani, sorry. Okay, Joseph? See you next time. Ok, João Vitor, vamos ver o seu produto. Então, nós temos aqui o produto do João Vitor. E eu tenho 43 itens para checar. Vamos lá, abriu o arquivo, vai aparecer isso aqui. Eu tenho que verificar na parte 1, pediram propriedades iniciando em abril, 1º de abril de 2022. Ele tem um nome, tem um código que já foi definido, a versão está certa, é 100. E a linha de base baseline version aqui apareceu com 1. Você vai ver isso depois, não se esqueça disso, mas isso aqui veio automático. Então você colocou isso aqui. Eu sugiro que você coloque para 10 mil, e eu acho que aqui já veio 10 mil, não sei porquê. Tá legal aqui, você então ajustou essa primeira parte. Aí nós temos que ver se você colocou aqui dentro dessa coisa aqui toda a construção. E aqui eu tenho modo configuração A, que eu não sei o que é, mas tem o modo 001. Se eu não sei o que é e não devia estar aí, View, Other, Layout com Ctrl apertado, você tem acesso aos layouts, marca aqui, botão direito, apaga e fica tudo bonito. Se quiser editar o nome para ficar igualzinho ao handbook, show de bola. Estrutura analítica, isso aqui não é uma estrutura analítica de verdade, é um meio de caminho para a gente trabalhar. Eu tenho isso, uso isso para classificar risco e depois eu tenho risco. Então eu acho que a gente podia pensar num nome depois, um nome melhor para isso. Isso é um modo, um layout que me mostra alguma coisa. Isso aqui é um meio de caminho para eu trabalhar. Vamos pensar no que é para a gente mostrar e o que eu uso para produção. Então aqui é coisas produzidas e aqui é meios de produção. Pensa isso durante o curso para ver se a gente muda os nomes. Então o layout aqui, eu estou encontrando o layout esse. Nesse layout aqui, a gente precisava encontrar alguma coisa. Encontrar, primeiro, os campos. E os campos aqui, nome, código, notes, referências. Eu dou um duplo clique aqui, não vou para lugar nenhum. Por quê? Porque essas referências aqui, elas estão apontando para C, user, casa do João Vitor. Então, para o João Vitor funciona. Para mim, teria que ser assim, ó. Propriedades. Isso aqui é um folder. Deixa eu ver. De novo, show columns, properties. Tá difícil pegar a janela com esse mouse. Aí, não consigo. Peguei. Então, aqui eu tenho... o tipo é um folder. Mas eu podia ter aqui referências, olha aqui, referências com R. Esse mouse tem que trocar. Referências para documentos. Oi, tá difícil isso aqui. O mouse está cada vez pior. Vou tentar de novo. Aqui, quando eu bato o botão direito aqui, eu deveria selecionar. Então, vou abrir. Não deu certo. Eu vou selecionar. Vou selecionar um arquivo? Não. Vou selecionar uma pasta? Não. Já tem uma pasta aqui. Então, eu vou trabalhar mais coisas. Eu vou incluir, vou adicionar uma pasta na nuvem. Vou escolher um arquivo novo. Vou escolher uma outra pasta na minha máquina. Ou eu vou escolher uma pasta lá na web. Então, esse campo aqui não é para botar, de repente, só um arquivo. Eu posso botar para o Marcos. E eu vou escolher um folder aqui na minha máquina. Esse aqui. Eu tenho dois agora. Quando eu vier aqui, eu estou na janela dupla, código 19. Código 19 aqui. Eu tenho dois. Então, duplo clique,
não abre, ele abre um menu. Aqui, duplo clique, ele abre, mas não abriu porque não é minha pasta. Ele abre só um. Aqui no 19, na janela do código 19, eu tenho dois lugares, para o Marcos e o nome é para o Marcos. Aqui o nome é um nome estranho. Então eu posso ajuste, aqui, edito, e aqui eu escrevo para o João Vitor. Eu estou mostrando os recursos que esse tipo de coisa tem. Então, vamos ver aqui se funcionou. Para o João Vitor, para o Marcos. Para o João Vitor, não vejo nada. Duplo clique. Para o Marcos, eu vejo a minha pasta. E se fosse para o web? Ajuste. Editar. Não, adicionar. Eu quero ir para o web. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não vou selecionar uma pasta, nem vou selecionar um folder. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui http um site. Pronto. Botei um site aqui. E o nome é para web. Pronto, para web. Ok, ok. Agora, é uma coisa meio feia de ver aqui, né? Mas agora quando eu venho aqui, é só um que eu não tenho acesso. Aqui, eu tenho para o João Vitor, para o Marcos, para a web. Cliquei. Acho que ele foi para o lugar errado. Deixa eu ver de novo. Vamos ver para o Marcos. De novo, vamos ter que editar. Editar para a web. Edita. Então, Ctrl C. Selecionar um folder. Não dá para botar aqui. Em algum lugar aqui eu consigo... add storage, não, select, é isso? Não. Ctrl V, tentando web, não foi. De alguma maneira eu consigo botar uma web aqui, tá? Só não estou conseguindo lembrar como é que faz isso. Não estou conseguindo lembrar como é que faz isso. Não é aqui não, é? Deixa eu ver. Para web, ok. Opa, acho que é. Ok. Duplo clique para o João Vitor para web. Ah, garoto. Abriu. Está aqui. Então, é para chamar a atenção que não está muito detalhado isso lá, mas eu vou pedir para todo mundo ver o seu vídeo, que acabou ficando mais detalhado. E quando eu paro eu tenho 3 na lista, e quando eu dou um duplo clique eu posso, ou um clique puro, duplo clique, eu posso ir para um arquivo, para um desenho, para um catálogo, para a web, para uma planta baixa. E aí você botou aqui o volume, unidade do bloco. O que é unidade do bloco? A quantos são? Para aqui é 1. 1, 4, 4, 1. O que é unidade do bloco? Volume do bloco... Eu entendi o volume, mas a unidade do bloco eu acho que é metro cúbico. João, pesquisa isso aí. Eu acho que a unidade do bloco é metro cúbico. Deixa eu ver aqui. Está numeral? Está numeral. João, verifica isso. Unidade do bloco eu acho que é metro cúbico. Eu nem lembro. Sendo que não estou encontrando aqui o jardim. Eu não estou encontrando o jardim. Uma coisa é a figura, outra coisa é o que está escrito. Parece que tem um jardim. Então a gente tem que falar do jardim. A figura não mostra o jardim, mas no texto tem um jardim. Então eu acho que teria que ter aqui trabalho direto, pavimentos, e também tem que ter o... Como é que é o nome disso? Não é isso não. Ctrl Z. É um pacote, botão direito, mais um pacote, nova fase, abaixo, chama-se jardim, eu acho. E o jardim é do 450, o quê? Metros quadrados, não é metro cúbico. E parece que o trabalho indireto tem 3 coisas. Coisas que são medidas, de repente, em % de produção. E aqui, se é percento, é do tipo, eu fiz, eu não fiz 100%.
Mas como não tem nada escrito no Notes aqui, eu estou mais perdido do que você pode imaginar. Tinha que ter alguma coisa identificando aqui os pacotes de trabalho. O que é janela dupla, para que serve, o que é jardim. Essas informações estão no handbook. Mas você preparou tudo aqui e eu não sei se tem os managers. Uma coisa que eu não vi no trabalho do Joseph é uma coisa que eu tenho que ver em todo o trabalho. Aqui, manager. Eu preciso ter um manager aqui. Manager significa quem é responsável pelo pavimento 1. Manager. Hoje nós temos uns usuários cadastrados, que você cadastrou. Antes não tinha. Mas quando eu clicar em Manager aqui, ele vai me levar para a tela de cadastro. Eu vou dizer quem é o responsável do sistema de informação. Não é o responsável da obra, não. O responsável da obra a gente vai ver mais na frente. Mas é o responsável para reportar esse pacote de trabalho. A porta. É o... Aliás, aqui não tem o diretor, né? Vamos ver isso mais na frente. Diretor, cliente. Então falta aqui o manager. Dá uma checada isso aí no seu caderno, no seu handbook. Acho que tem manager, acho que tinha mais alguma outra informação. E tinha que ter preenchido. Aí vamos para a parte 2, é cadastrar o usuário. O usuário é aqui, Group Work, User. User, com Ctrl apertado, eu tenho uma janela para isso. O mouse não quer colaborar. User, e também tem outro, né, que é o View, Group Work, Access Rights, com Ctrl apertado, eu consigo ver a janela, consigo ver a janela dos usuários, todo mundo junto. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho... Ah, você botou o código. O nome do usuário era admin, diretor e cliente. Esse é o nome do usuário. Ctrl C, Ctrl V. Aí você colocou até um nome de direitos de acesso correspondente, ficou legal. E a equipe é o quê? Lucy, Jonathan, Daniel, você criou a equipe e colocou aqui o nome, deu o perfil, e ele tem um nome até parecido aqui, acesso geral. Então, voltando, você criou os usuários. Agora deixa eu ver se você criou os usuários com acessos específicos. Diretor pode tudo. Ai, vamos. Diretor pode tudo. Admin é admin, cliente é cliente. E nós tínhamos aqui diretor, você botou equipe, né? A ideia você pegou. Você pode não ter feito exatamente igualzinho, mas a ideia você pegou. E aqui eu vou dar uma olhada no seguinte. Cliente. O cliente pode... Nossa, o cliente não pode nada aqui. Access right nenhum. Direito de acesso, somente leitura. Deixa eu ver aqui. Cliente, duplo clique. Cliente. Direito de acesso. Agora ele está desabilitado aqui, eu não sei porquê. É como se eu não pudesse... é que eu entrei com um login que não me deixa fazer nada. Eu entrei com um login aqui, de Marcos talvez, não sei. E aí eu acho que eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar os direitos de acesso, então eu vou sair. Vou tentar entrar de novo no 003. Vamos de novo, saindo, e vou abrir o 003. Será que ele deixou entrar como administrador? Deixa eu ver. Não, continua brecado. Alguma coisa está me proibindo aqui. O meu código de acesso, alguma coisa assim. Admin João. Aí aqui eu acho que João tem senha, né? Eu não estou encontrando aqui os outros campos, que seriam password, o inbox, e-mail. Você não preencheu essas informações aqui. Então eu não sei qual é a senha, não consigo enxergar a senha aqui, era secreta, né? Então eu não consigo enxergar. Mas você preencheu senha, mas não disse para onde as informações do diretor vão. Se eu tiver que me comunicar, eu uso que e-mail.
ou que pasta de rede. Por enquanto, deixa quieto. Então, na parte 2, você cadastrou, colocou as senhas, que eu não sei quais são, deu direitos administrativos e restritos. Ok, vamos ver. Parte 3 era para classificar as coisas. Então, eu vou voltar para cá, que eu tinha um modo para classificar. Isso aqui é para me ajudar a classificar. Eu acho, né? EAP por local de obra, construção por gerente. Tem isso no handbook? Será que eu comi mosca? Não estou vendo isso, não. Eu estou vendo que no modo layout 1 tem o layout 5. Eu não estou vendo o layout modo 002. Mas ela existia para eu poder classificar. Por quê? Porque eu tinha que colocar responsável e risco. Para eu poder escrever aqui. Não escrever aqui. Não escrever aqui. Aqui é para outra coisa. Eu criei um modo ou uma passagem só para colocar responsável e risco. São campos do usuário. Então você criou campos que não existiam. Duplo clique. Code resp. Code raw. Legal. Texto e texto. Você deu um nome aqui. Manuel, Rosa, João. E o risco aqui, drop down list. Você criou aqui, duplo clique. Você criou aqui valores em função de uma lista. Não livre, conforme foi pedido. Assim eu não erro. Risco baixo com maiúsculas, risco baixo com minúsculas. E aqui eu não tenho drop-down list. Eu posso errar João com tio, João sem tio. E é o mesmo João. Vamos olhar o que você construiu. Primeiro pavimento. Bloco F, A, E. Eu não decorei. Mas o bloco F pode ser esse aqui, o bloco é esse aqui. O A é a janela dupla vermelha. E aqui no segundo piso eu tenho eu tenho dois A's, eu não estou encontrando. Se o A for vermelho, não estou encontrando. Tem dois blocos D. Dois blocos D podem ser o verdinho. E aqui tem dois A's. Dois D's e dois A's. Dois D's e dois A's. Então aqui seria o bloco A, com volume específico. E tem o bloco B, que é esse tijolinho aqui deitado. E esse aqui também é bloco B de bola, que é o pavimento 3. Então tem um G, que é um grandão, pode ser, tem 2D, 3D, isso, legal. Eu não sei de cabeça os blocos, estou concluindo aqui. B é um grandão, o C é o relógio? É, o relógio. E o quinto andar, olha o quinto andar aqui, ô João. Olha o quinto andar. Olha o quinto andar. Olha o quinto andar. Esse telhado está no sexto. O quinto andar está no meio do bloco B. Seria conveniente pensar isso aqui. Sim, o pavimento 4, depois o pavimento último. Aí ficou maneiro. Mas 5 eu acho que não é. Jardinagem acho que fui eu que botei. E eu não tenho... uma coisa importante. Dá uma olhada no trabalho do Joseph, porque... isso é a menor parte. Vamos lá? Eu tenho que classificar... isso aqui é a menor parte disso aqui. Isso aqui não é a menor parte disso aqui. Mas isso aqui é a menor parte. Isso aqui em azul são as menores partes disso. Então, é como se esse aqui fosse azul. Logo, tem que ter um responsável por isso aqui e uma classificação. Eu preciso dar nome de responsáveis para as menores partes. Como esse não foi dividido, é menor parte de um outro. Esse aqui são menores partes de um outro. Não tem menor que ele. Então, Ctrl C, escrito errado. E aqui o risco, eu vou dizer que é um risco baixo, né? Eu vou dizer. Porque não tem como o João Vitor se acidentar dentro do escritório. Não tem como. Risco do trabalho. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque a menor parte tem que ser classificada. Aí, João, você vai assistir o trabalho a correção do trabalho do Joseph e vai mandar para mim os números do Joseph. Eu não consigo empurrar isso aqui. Consegui.
E a parte 3 foi fechada, a parte 4 também foi, temos um layout. Cadê o layout? Deixa eu ver o layout. E o layout tem que estar amarrado à estrutura de risco e não está. De novo, vou ver o layout. E não estou vendo a estrutura. Por quê? Porque você fez o layout, botou os campos, não chamou a estrutura para depois salvar o layout. Agora sim, por EAP de obra e por risco. E aí mas eu tinha classificado final, durante. Cadê o meu jardim? Que eu não estou nem vendo ele aqui. Então eu vou ter que dar um refresh aqui. Projeto WBS, estrutura, atualiza. Marcando isso, atualiza. Pronto, agora as mudanças que eu fiz aqui estão refletidas aqui, porque inclusive eu já gravei o layout com a estrutura de risco que nós montamos. Vou abrir um nível, Manuel, Rosa, João e Jaô Vitor. Porque Jaô Vitor, risco baixo, está no escritório. E aqui eu tenho... Onde ele está o jardim? Jardinagem está aqui. Viu que ele ficou azul? É porque eles são os menores pedaços que existem. Se eles são os menores pedaços que existem, significa dizer que se eu contar 1, 2, 3, vão ter aqui 21. Eu acho que vai ter 21 coisas aqui para fazer. E se eu olhar na EAP tradicional, nós vamos ter também 21. Esses, mais os azuis, mais esses. São 21 partes que eu preciso produzir para garantir que o trabalho vai ser feito. Então, com isso em mente, você faz os devidos ajustes, verifica se os campos que você colocou no seu layout são os campos que foram pedidos e assiste o trabalho a correção do trabalho do Joseph e manda para mim os números. Tchau! Vamos pegar o 002 agora, Timóteo, eu acho que o 002 é você. Vamos ver se é você. Primeira coisa é saber se o projeto ele está ajustado. Não está ajustado. A data de início é 1º de abril de 2022. Não sei por que você não ajustou isso. Está na regra. E a linha de base você vai ver mais na frente, que a linha de base vai ser necessário colocar aqui nas propriedades. Joga isso aqui para 10.000, para log de alterações, que é importante. E tem um lugar aqui que ela salva automaticamente. Onde é que é? Deixa eu ver. Em algum lugar aqui salva automaticamente o projeto de 5 em 5 minutos. Oh, acho que é isso. Eu acho que é importante isso. Eu não sei onde é que é. Eu acho que se não é aqui, ó. Ajustes. Workplace. Primary. Log, para desfazer, onde é que está o autosave aqui, ó, 5 minutos. Não esquece de marcar isso, caso não esteja marcado. Voltando, nós temos 43 coisas para checar aqui no seu arquivo, da unidade 1. A primeira é, você não colocou a data de início, então eu já coloquei a data, mas eu não vou gravar isso para você. Você vai ver que eu fiz, mas não vai receber isso. Depois nós temos que ver se você colocou as entregas todas aqui. Vou pegar a figurinha. Pavimento 1, 2, 3, 4, 5. Olha, o pavimento 5, eu já falei isso, e vou repetir mais uma vez. Me explica, esse é o pavimento 4, esse é o pavimento 3, esse é o pavimento... Cadê o bagulho do pavimento 5? Eu acho que a gente tem que falar que o pavimento 6 é esse aqui. Se você falar que é o pavimento depois do 4, tudo bem. Mas não é o pavimento 5. Mas vamos olhar aqui. Nós temos F... Deixa eu botar junto aqui. Nós temos aqui F, A, A, E. Ok. B é o quadradinho esquisito, que tem um quadradinho esquisito aqui também. Então, D, D, A, A. D, D, A, A. Tem G, D, 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 G, G... Não, é B, G... Que G é esse? O B é o pequenininho.
O G pode ser o grandão, DDD. Se o G é o grandão, então temos um G no quarto andar. Não estou entendendo. O C é o relógio. O B é o grandão. O B é o grandão, terceiro pavimento. Se o B é o grandão, não estou entendendo nada. DD, AA. DD, AA. Esse aqui, então, seria o bloco B. B é um telhado. Então, no segundo pavimento, isso é um telhado pequeno. No terceiro, no terceiro pavimento, eu tenho um B realmente pequeno, tem um G. Ah, o G é o grandão. Então, aqui eu teria que ter no quarto pavimento um GC. Timóteo, tem que verificar isso. Lá em cima tem um B. O relógio é o C. E a urbanização, maneiro. O trabalho indireto inicial durante final. É um nome que foi dado aqui, mas vamos voltar aqui para a nossa conferência. Timóteo, então, eu tenho que entender esse misterioso aqui, arquivo X. Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui não é para ver, não tem nada a ver você ver Gantt. Mas está previsto que a gente tenha um modo AP por local. Então eu tenho um monte de informação aqui, deixa eu ver. Tem um monte de informação aqui. Olha, um monte de informação que não faz parte desse modo. Layout A, modo. Tem um monte de informação aqui que não faz parte desse modo. Por quê? Porque o modo tinha que apresentar level code, WBS code, name. Não tem nada a ver calendário. Hoje não tem nada a ver calendário. Esconde isso. Hide from my rights. Eu tenho que ter aqui os campos que pediu lá no caderno. Está escrito lá. Anotações, que eu acho que é notes. Notes. De novo. Notes. Está pedindo pasta de arquivos e documentos. Você vai ter que assistir a correção dos vídeos do Joseph e do João e vai mandar os números para mim. Além dos seus números, né? Então, tem que ter também aqui o reference. Isso aqui é maneiro, reference. Aqui você bota, e você vai ver isso no trabalho do João, porque eu falei bastante sobre isso. Então, você assistindo, você vai entender. E tinha que ter também aqui o que mais? Documentos, notes, responsável e risco. Então, vou botar aqui responsável. Não tem o campo do responsável. Você não criou o campo do responsável. É um campo do usuário. Vamos lá? Campo novo. Campo novo. Campo do responsável. E tem uma codificação lá que eu não sei qual é, tem que olhar no caderno. E o campo do risco. O campo do risco tem um código também lá, nível de risco, que eu não sei qual é. E aí, pronto, são dois campos do usuário. Você não criou isso aqui. E o campo de riscos, ele não é um campo qualquer. Ele é um campo texto que recebe previamente, já arrumadinho, baixo. É difícil escrever baixo aqui. Arrumadinho, nível 2, de risco, médio. Arrumadinho, 3, alto. Então pronto aqui. 3, arrumadinho, ou seja, quando eu clicar aqui, eu não tenho que escrever, eu só tenho que escolher. Por outro lado, aqui no responsável, eu não tenho um duplo clique com uma lista. Eu vou ter que escrever João, Maria. E tem duas Marias que são a mesma Maria, mas o computador não vai entender. Entendeu? Porque temos um drop-down list. Então, aí é o primeiro modo. Parte 1, está devendo, Timóteo. Parte 2, cadastrar usuários. View, Group Work, Users. Com o Ctrl apertado, eu consigo botar uma telinha aqui. Aí era para guardar nome. Diretor, cliente, muito bom. Daniel, Jonathan, Lúcio, muito bom. Só que tem perfil. View, Group Work, Access Rights. Ctrl apertado. E aqui eu tenho admin, somente leitura, acesso geral. Tem 3 perfis. Legal.
Mas eu acho que era para você dizer que o diretor é admin. O cliente, duplo clique, ele é somente leitura. O access right dele não é para ver tudo, não. Usuário de equipe, duplo clique. Usuário de equipe, o access right não é para ver tudo, não. É acesso geral. Acho que é isso aqui, né? É. Então, Timóteo, parte 2, você está devendo classificar que eu digo é atribuir os perfis às criaturas. Senão, qualquer um que entrar aqui, qualquer usuário que entrar aqui, seria administrador geral. E Daniel, aqui, Daniel, Jonathan, eles têm que ser tipo B, Ctrl+C. Não, eles são usuários, né? Então, eles podem, é tipo B? É tipo A? Eu não sei. Ele é um que pode mais do que o cliente. Deixa eu ver o que cada um faz. O somente leitura, view only. O cliente é somente leitura? Olha, o cliente ele não pode ver o dinheiro. Então, esconde. Ele não pode ver os usuários. Esconde. Não, cadê? Esconde, esconde. Esconde também isso aqui. Então, precisa fazer com que os perfis atendam o caderno, handbook, tem que dar uma olhada no caderno para acertar isso. Parte 2, parte 1 está devendo. Parte 2 está devendo também. Parte 3, já que você tem parte 2 ainda, já que você tem os usuários, eu posso colocar aqui o manager. O que é manager? Manager é aquele que é responsável por informar coisas. Existe o manager, que é o responsável por atualizar o andamento, as quantidades, o desempenho das atividades. E tem o responsável, que nós vamos ver daqui a pouco. É o cara de campo que é responsável de produzir. Ele pode não mexer no Spider, ele pode não ser do gerente, mas ele é o cara responsável pelas atividades de produção. Claro que pode se confundir, o gerente ou o responsável numa obra pequena pode ser o mesmo. Mas aqui nós temos a figura do manager. Esse aqui, o responsável manager é o Daniel. Meu Deus, é um D. Nós temos que ter uma codificação para o Daniel melhor. Vamos lá, usuário, Ctrl apertado do View, Group Work User. Não apertei o Ctrl. Daniel. Daniel tem um nome Daniel. Mas podia ter um código Daniel, para ficar mais fácil de eu colocar aqui. Manager. Responsible. Adicionar. Daniel. Ele não quer nem aparecer aqui. Deixa eu ver de novo. View. E o Group Work Users com Ctrl apertado. Daniel, Ctrl+C, Ctrl+V. Jonathan, Ctrl+C, Ctrl+V. Lucy, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Agora já tem os usuários com um nome mais legal. Duplo clique aqui. Manager. Jonathan. Duplo clique. Então, cada pacote tem um responsável. Pode ser o mesmo até, né? Cada pacote tem um responsável. Responsável de prestar contas à gerência. E o outro responsável, que nós vamos ver daqui a pouco, é o que está no campo. Responsável da atividade. Então, esse aqui, por exemplo, como é que é o nome dele? É o administrador geral. Vamos lá, duplo clique. O administrador geral é o diretor. E eu tenho dois. Eu posso fazer o diretor responsável. E o Daniel participa também para saber das coisas. Eu tiro o Daniel. Pronto. Então, e o diretor não tem um nome bom. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Esse aqui também, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui não, esse aqui, o responsável que vai estar se reportando ao gerente principal é o usuário da equipe, tá? Que é o C. O resto todinha. Timóteo, isso aqui é a atribuição de responsabilidade de prestação de contas em nível gerencial.
fiz, não fiz. Mas na frente vamos ter o responsável situacional de campo. E o jardim, a urbanização, é uma coisa que deve ser classificada. Ela está no mesmo nível do pavimento 5 ou 6? Sim, está no mesmo nível. Mas o bloco tipo B é o menor nível. Urbanização aqui também é o menor nível, quer ver? Quebrou esse aqui? Quebrou. Está aqui. Eu vou mudar a cor. Vou botar a cor de fundo amarela. Pronto. Esse aqui quebrou? Quebrou. Esse aqui quebrou? Quebrou. Esse aqui quebrou? Não. Então, esse aqui é o menor nível do trabalho direto. Então, vou botar a cor. Vou botar na cor amarela. Se eu conseguir o mesmo amarelo, né? Esse aqui quebrou? Quebrou. Esse aqui quebrou? Não. Então, ele vai ser o menor. Esse aqui quebrou? Quebrou. Esse quebrou? Não. Então, os menores são pacotes de trabalho. Os menores são passíveis de serem anotados, informados, classificados, e nesse caso eu botei tudo em azul, são os menores. E eles têm que ser identificados, quantificados, custeados, porque é deles que nascerão os somatórios. Esses aqui se somam aqui, esses aqui se somam aqui, assim sucessivamente. E esses aqui, esses aqui se somam aqui. E esses aqui se somam em custo, produção, HH, consumo, aqui. E esses aqui se somam, ou seja, nós estamos classificando todo o trabalho azul dentro de uma estrutura classificatória chamada produto. Produção, tipo de produto. Mais na frente, a gente classificou aqui responsáveis e riscos, e eu vou procurar aqui, não tem a continuidade do trabalho da parte 3, que era classificar tudo pelo tipo de risco e pelo gerente, ou, desculpa, pelo responsável. Então, não tendo isso, não posso comentar a parte 3, nem posso comentar a parte 4. Timóteo, você vai assistir a correção e validação do Joseph e do João, vai me mandar os números deles e você vai completar o seu trabalho antes de iniciar os trabalhos da segunda semana. Valeu? Nós vamos agora para o trabalho número 4, que é o Thiago Nagasaki. Nakabayashi. Eu acho que o 4 é o Nakabayashi. Abrindo, vamos ver se é realmente do Thiago. Projeto, propriedade, Thiago. Vamos lá. Primeiro que a data de início está certa. 2022, abril, 1º de abril. Depois nós temos o Note. Eu não sei bem que esse projeto todo se resume em uma palavra, Thiago. Devia ter uma descrição mais completa, mas vamos lá. Adicional, aqui tem 10 mil, ok, vamos lá. Aqui eu tenho 43 coisas para verificar. Já verifiquei duas, criou o projeto e a data de início é 1º de abril. Agora eu tenho que ver se essa lista de entregas bate com o escopo do projeto. Eu tenho aqui um modo, não tenho modo 01. O modo 01 me apresentava colunas, campos, estrutura, eu não tenho muita coisa para ver. Então, Thiago, eu vou falar sobre a sua estrutura, porque eu consigo ver aqui, mas não posso falar sobre mais nada, porque não tem mais nada. Então, Thiago, vamos ver a sua estrutura. Essa aqui é o prédio. Esse aqui é o prédio, no caso não é essa. Esse aqui é o prédio. E eu tenho aqui, inicial, durante, final, parte do trabalho indireto. Eu tenho aqui pavimento 1, 2, 3, 4, 5 e pavimento 6. Eu vou olhar aqui o pavimento 1, vou abrir todos os pavimentos e vou olhar aqui. Eu tenho
Porta, janela dupla e túnel. Você chamou de túnel. Isso tem nome. Esse nome está no caderno de estudo. Pega os nomes direito. Eu tenho... O que mais que eu tenho aqui? Pavimento 2. Telhado, janela... Não é dupla. Ah, eu vou dar um zoom aqui. Tiago, você tem que ir para o médico ver o seu óculos. Olha aqui. Vou fazer em amarelo. Tiago, olha aqui. 1, 2. Tem 2 janelas simples e 2 janelas duplas. Pavimento 3, telhadão, telha em 90, janela, tá legal. Pavimento 4. Pavimento 4, eu acho que o Thiago disse que é esse aqui. Não, é esse aqui. Tem, oh meu Deus, tem um telhadão e tem uma janela dupla em tijolo. Como é que é? Isso é um relógio. De novo. Pavimento 3. Ah, o 3 é esse aqui? O 3 é esse aqui. Telhado em 90, telhadão, janela. Ah, tá legal. No pavimento 4, que é esse aqui, eu tenho um telhadão e janela dupla em tijolo. Isso aqui é um relógio. No pavimento 5, o pavimento 5 não existe. E o pavimento 6 é o relógio. Não, o pavimento 6 é um telhado. Então o pavimento 5 não existe, o pavimento 4 é um relógio. Tiago, é melhor você pedir ajuda para o teu filho de 13 anos. Que ele vai conseguir montar esse negócio aí. Depois eu consigo produzir o resto, porque eu não encontro a parte 2, 3 e 4. Vai lá.